Olá pessoal, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 30 de maio. A reunião com os líderes sul-americanos em Brasília, patrocinada pelo governo federal, transcorreu hoje e foi ótima. Claro, tem debates, claro, tem divergências, mas foi ótima. Se debateu, obviamente, a necessidade de integração do continente sul-americano, uma moeda comercial única, uma proposta do Lula, que o Uruguai parece que não concorda, mas os outros parece que concordam e tal. Isso ainda vai ter, depois tem a transcrição, não, tem a elaboração de um documento único, né? Então ainda tem muita negociação diplomática, obviamente. Integração cultural, econômica, defesa do meio ambiente, defesa do continente como um todo, aí defesa mesmo pensando em, enfim, defender de algum possível ataque, enfim, coisas que interessam ao continente. E é fundamental, porque todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. A Europa só faz isso. A Ásia está fazendo isso. A África está fazendo isso. Os Estados Unidos, lá são Canadá, Estados Unidos e México. Aí, o que os Estados Unidos fazem? Estão sempre colados com o Canadá e o México fica ali tentando um espacinho para conversar. E é difícil, né? Porque aí os Estados Unidos lidam com essa coisa mesmo, né? Eu sou poderoso, o Canadá é rico, o México é o pobre da história, então deixa o México para lá. Mas mesmo assim, de vez em quando, por conta daquela discussão ali da fronteira, de imigração ilegal, de mortes ali, né? A história dos coiotes que ficam passando as pessoas e tal, e também a questão dos refugiados e tal, muitas vezes eles conversam também, só que claramente com o México numa posição, vamos dizer assim, inferior, colocada assim pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Ainda repercute... Bom, enfim, então a reunião tá lá, rolou, tem fotos deles todos de mãos dadas e tal, não sei o que, não sei o que. Ainda repercute muito. Eu não ligo para o que os bolsonaristas dizem, porque o que os bolsonaristas dizem não conta. Literalmente não conta, por vários motivos. Primeiro, pela falta de caráter deles. Segundo, pela falta de qualquer, como é que se diz? Qualquer espírito democrático, né? Terceiro, pela total falta de cultura deles. Eles não sabem do que falam. Desse e de qualquer outro. Qualquer, não posso afirmar assim também, exagerar demais. Mas sobre vários outros assuntos, inclusive, né? Mas ainda repercute muito o encontro do Lula com o Maduro. O Lula recebeu o Maduro, reatou relações diplomáticas entre os dois países, corretíssimo, fez uma fala, por um lado, correta, de que não podemos condenar a Venezuela em função de questões políticas existentes lá dentro do país, que tem que condenar o boicote econômico que os Estados Unidos fazem. Eu falei disso ontem aqui, né, que os Estados Unidos adoram fazer esse tipo de coisa pelo mundo afora, e prejudica o próprio Estados Unidos, inclusive, né? Eu falei disso aqui, de empresários, comerciantes e mesmo turistas, né, dos Estados Unidos que gostam de visitar esses países. A Venezuela é lindíssima, eu nunca fui, mas já vi fotos, e uma vez, eu não me esqueço, a gente encontrou uns venezuelanos numa viagem que a gente fez, e aí os caras dizendo, poxa, vocês têm que ir lá, porque a Venezuela é muito bonita e tal, não sei o quê. Enfim, como Cuba também. Cuba eu conheci um pouco, é maravilhosa e tal, não sei o quê, em termos de beleza, praias, enfim. E os norte-americanos adoram tudo isso.
e muitas vezes não podem usufruir por conta dessas decisões amalucadas dos seus governantes. Apesar que, com Cuba menos, mas com a Venezuela, os Estados Unidos, com essa crise que teve por causa da guerra, e pandemia, e petróleo, os Estados Unidos saíram correndo lá para conversar com eles por causa de comprar petróleo deles, né? Falando nisso também, só mais um parênteses, é correto também o Lula denunciar que, meu Deus, ele falou ontem, 36 toneladas, eu acho que é isso. A Venezuela, o Estado venezuelano, não é o governo, o Estado venezuelano tem 36 toneladas de ouro depositados lá nos bancos da Inglaterra. É o lastro, né? É o lastro de um país. Ainda isso está acabando, mas ainda é lastro de um país, até para sustentar sua moeda e tal, a quantidade de ouro que ele tem. E fica lá na Inglaterra. Com a história dos boicotes e bloqueios à Venezuela, não só eles bloquearam que a Venezuela, que o governo venezuelano tivesse acesso ao que é deles. Não interessa. Eu não gosto do Maduro. Mas peraí, mas o ouro é da Venezuela. Não pode ficar para a Inglaterra, né? Mas pior do que isso, quando inventaram aquela baboseira que agora foi desfeita, e o cara inclusive fugiu da Venezuela, porque nem a oposição ao Maduro quer ele por lá, o tal do Guaidó, a Inglaterra, por mando dos Estados Unidos, a Inglaterra deu ao Guaidó, que não é nada, o controle e a gerência das 36 toneladas de ouro. Gente, então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, é por isso, agora também, independentemente se a Rússia invadiu a Ucrânia, se é culpada, de novo aquela discussão que eu faço aqui, eu estou querendo pensar nas relações. Aí toda a fortuna, os depósitos e tal que a Rússia tinha na Europa e nos Estados Unidos foram tomadas da Rússia. Não é à toa que se discute sair do padrão dólar. Porque se sair do padrão dólar, não vai ficar lá. Aí vai ficar, sei lá, em outro lugar, mas não vai ficar nesses lugares. Então, assim, só voltando. Então, isso tudo o Lula estava corretíssimo em falar. Só que, assim, o Lula fala nessas horas, e aí eu acho que ele comete um erro. Às vezes é muito bom, mas às vezes é muito ruim, e nesse caso foi muito ruim. Fala como se estivesse, assim, batendo um papo com um cara sentado na esquina num banquinho e batendo um papo, entendeu? E não dá para ser assim, porque você tem relações complicadas. No mundo nem está dando muita repercussão, a verdade é essa. Porque o pessoal sabe também como é que lida com isso e tal. Mas aqui dentro está aí a oposição alvoroçada e quase toda a imprensa. E o que mais me preocupa é que, assim, parte da imprensa que vem apoiando o governo, dizendo que o governo está fazendo várias coisas boas e tal, essa imprensa hoje está batendo o dia inteiro. E aí, para mim, a melhor definição de tudo que eu li é a do Marcelo Lins, que é um cara correto, é um cara, ele é irmão do Ivan Lins, né? E é da Globo News. É um cara, inclusive, pelas coisas que eu vejo dele no Twitter, um cara que tem uma proximidade com a esquerda, se não com a esquerda, com os progressistas desse país, que infelizmente não são tantos quanto a gente gostaria que fossem. E aí ele disse o seguinte, aspas para o Marcelo Lins: tirar a Venezuela do isolamento faz sentido e é do interesse do Brasil por vários motivos. Proteção ambiental, combate aos crimes transnacionais, a questão dos refugiados, um enorme potencial econômico a ser explorado. Os rapapés para Nicolás Maduro foram desnecessários e contraproducentes. Eu acho perfeita essa coisa, que é exatamente o que eu sempre digo nessas horas, assim, cara, mesmo que a gente tenha total razão em fazer uma determinada afirmação, ganhou o quê? Ganha o quê?
Nada. Podia falar isso, quer falar? Quer dizer que o Maduro é sensacional? Fala na conversa privada com ele. Agora, de público, fala isso. Primeiro que, assim, efetivamente não dá para falar certas coisas a respeito da Venezuela, né? Não dá para falar que a Venezuela é uma total liberdade política de opinião, de a oposição atuar livremente. Não dá. Tem seus motivos? Pode ter, pode não ter, mas também não é essa a discussão que eu quero ter, entendeu? Não dá para falar isso. Então, não fala. Não fala. Faz um encontro. Ele é o anfitrião. Ele, óbvio, tinha que receber bem todos que vieram. Todos que vieram. Recebe bem. Faz lá todos os protocolos da diplomacia, de recepção de um chefe de Estado estrangeiro. E faz uma cerimônia lá, uma fala formal, possivelmente não, prioritariamente por escrito, para você não sair do roteiro e não escorregar. E aí, assim, não ganha nada e perde porque toma um monte de porrada desnecessária no momento que não era bom tomar porrada, né? Porque, assim, tem um monte de votação importante no Congresso essa semana, né? Tá aí discutindo a questão da economia. A economia vem se recuperando muito melhor do que todo mundo esperava. Lembre-se, eu falei aqui, acho que semana passada, que o mercado previa, eu sempre falei que estava exagerado, inflação de 6,09. Semana passada caiu para 5,8. Hoje caiu para 5,71. O PIB já está se falando em 2% do PIB. Eu quero dizer para vocês, quem não lembra, que lá no início do ano falavam em 0,5% o PIB para 2023. Agora já estou falando em 2%. É 4 vezes mais do que previam em janeiro. Então, assim, cara, vamos dar uma surfada numa onda melhor e não ficar arrumando aresta e confusão que, de novo, se me disser assim, trouxe tais e tais coisas de positivo, mas o tipo de fala não trouxe nada de positivo, na minha opinião. Se me mostrarem o contrário disso mais para frente, eu posso até avaliar o pragmatismo de ter feito uma fala que gera desgaste por conta de ganhar outra coisa do outro lado, mas não vejo nenhum ganho nisso. Até tem um ganho, mas não por isso. Isso aqui já estava, obviamente, articulado. Esses encontros, gente, vamos só entender. Ninguém vai para lá e para cá sem saber o que vai acontecer, tá? Nenhum presidente da República, numa reunião, é pego, tirando raríssimas exceções que possam ter acontecido na história do mundo. Nenhum presidente está nos Estados Unidos, em Israel, na Rússia, na China, na Venezuela, na Guiana. Nenhum presidente está em qualquer lugar desse e aí chega lá, é surpreendido com uma grosseria, com uma casca de banana, uma bola dividida. Nenhum. Eles vêm e vão sabendo tudo que vai rolar, porque a diplomacia já trabalhou isso tudo antes. E trabalha durante também, né? Mas então a Venezuela anunciou a retomada do pagamento da dívida que eles têm com o Brasil. Isso já estava sendo articulado pela diplomacia, tomara que realmente paguem tudo. Mudando de assunto, a Comissão de Ética da Câmara vai julgar 7 deputados. Dentre eles, a Carla Zambelli, o Dudu Bananinha e o Nicolas Ferreira. Desses 3, a Zambelli é dada como certa ser caçada, até porque o Bolsonaro, o PL, que é o partido dela, ninguém está disposto a defender a Zambelli. E o Nicolas Ferreira também acho que corre um sério risco. O Dudu Bananinha não vai acontecer nada. E também tem alguns de esquerda que, na verdade, foram colocados aqui para meio que dizer assim, tá equilibrado o jogo. Então tem aquele Márcio Gerri, um deputado do PCdoB aqui, aquela doida lá, canalha da... não vou lembrar o nome dela. Ainda bem.
Não sei o que lá, Zanata. Aquela que usa uma tiarazinha assim na cabeça, que disse que foi assediada por ele naquela coisa que está absolutamente comprovada de que ele falou respeita os 40 anos da... Oh, meu Deus, esqueci, a deputada da Bahia, do PT da Bahia. Tá também uma deputada que disse que a deputada do PSOL, inclusive a Talíria, que disse que caramba, tá. Minha cabeça tá falhando. O cara lá do meio ambiente, que era ministro do meio ambiente, aquele safado miserável, disse que ele trabalhava a favor dos garimpeiros e a favor do roubo de madeira contrabandeada da Amazônia, que é pura verdade. Pura verdade. Nossa, esqueci completamente o nome do cara. É porque eu estou pensando em milhões de coisas e aí foge. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Me parece que a Zambelli é que corre o maior perigo. Eu tenho que correr porque a bateria está acabando. A PGR opinou que o Moro deve virar réu por acusar o Gilmar Mendes de vender sentenças. Isso é importante, a PGR dizendo isso. Corre o risco dele ser réu e ser condenado. A Confederação Nacional de Justiça determinou, né, Confederação não, CNJ, determinou a correição na 13ª Vara de Curitiba, lá na época do Moro, e no TRF4, isso aqui também vai dar rolo. O Cunha teve uma condenação anulada pela segunda turma do STF. Por quê? Porque o Moro, mais uma vez, lá atrás, infringiu a lei e tirou um assunto que era da Justiça Eleitoral, porque que é Caixa 2 para a eleição. É comprovado, só que isso é uma questão eleitoral. E o Moro achou, dizendo, não, é comigo, isso aqui é comigo. Resultado, condenou, agora foi anulada, perdeu o tempo, vai ter que começar tudo de novo na Justiça Eleitoral. Quem votou a favor do Cunha, né? Não é nem do Cunha, é quem votou a favor de fazer a coisa do jeito correto. Gilmar Mendes, o André Mendonça e o Cássio Nunes, ou seja, não podem nem dizer os bolsonaristas, porque são os dois representantes deles lá no STF. E contra votaram o Fachin e o Lewandowski. Isso foi na segunda turma, são só 5 votos. É isso aí, gente. Está acabando a bateria. Hoje extrapolou de vez. Tchau, até amanhã.